Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Talvez você duvide. Este é o ponto inicial de quem está começando a ler, a estudar, a meditar estas cartas. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. Este é o ponto de dúvida de muita gente. Seu inclusive, né? E o Senhor Jesus fala claramente com você. Eu estou falando com você, diz ele. E se você deu atenção, ele agora chega a um ponto de dizer, você, talvez, né? Então, talvez não é uma certeza, você vai duvidar. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. Ele não fala as cartas sejam verdadeiras, ele fala as palavras que contêm as cartas, não é verdade? E por que isso pode acontecer? Mas ele vai dizer, ele vai explicar, à medida em que você for lendo estas páginas, nós estamos aqui ainda na página 1, não é verdade? Mas à medida que você for lendo, aí tem um processo de leitura. À medida, cada vez, nós estamos no início da carta já, estamos aí na primeira página, parágrafo 1, parágrafo 2, e aí vai continuando, né? Como o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A cada dia o Senhor nos dá o alimento. E aqui também, a cada dia, né? Que fomos lendo estas páginas e for se aprofundando. Quer dizer, aí é você quem vai se aprofundar. Como Jesus disse aos apóstolos outro dia, vamos para o mar mais profundo. Né? Com ele, depois de uma caminhada, ele convidou os apóstolos para ir mais fundo nos assuntos do reino de Deus. E aqui Jesus está lhe dizendo, à medida que você for lendo, e à medida que você for se aprofundando nos fatos que estou explicando, então Jesus está com a palavra. E tem muita coisa funda aqui para você penetrar, né? Funda no sentido de profunda, difícil de entender, né? Mas à medida que você for aprofundando nos fatos, ele não está contando histórias. Eu estou aqui contando historinha, então os fatos que eu estou explicando. Então aconteceu tal coisa, foi assim que aconteceu ou não foi? Foi assim, então, porque ele explica uma parte do Evangelho, como diz, vim corrigir, ou seja, as interpretações errôneas, né? Lembra que as interpretações errôneas e são fatos, né? Do que ele explica verdadeiramente do ponto de vista dele mesmo, né? Explicando a respeito da existência, aí tem um duplo assunto aqui. Ele está explicando a respeito da existência e das origens da personalidade. E aí vem um ponto realmente profundo. A existência. Como foi que você começou a existir? Por que você existe? Quem mantém a sua existência? Onde você está? Né? E por outro lado, você é uma pessoa, né? Tem uma personalidade. Como foi que essa personalidade começou a existir em você? Né? Qual a diferença de você para uma pedra? Né? Ou para um animal, talvez? Ou para um objeto? Né? É porque eles não têm pessoa, não são pessoa, você é. Mas de onde vem essa personalidade? Como ela começou? Então Jesus vai explicar isso, né? E ele diz que a explicação desse assunto é tão profundo que, por isso, você vai perceber, à medida que for aprofundando, né, nesse assunto, você vai perceber que esta verdade, a verdade sobre a existência e sobre a personalidade, a origem, como ela começou e foi criada, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqui é um ponto a favor de que a origem, ou seja,
As cartas de Cristo não são de uma pessoa humana qualquer, por mais inteligente que ela seja, não é de um papa, um bispo, um rei, um pastor, um cientista, não. Nem aquela mulher que foi o canal, né? Você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. E quem é essa mais alta fonte? É o próprio Cristo Jesus, né? E vamos continuar, ok? Reflita sobre isso, pare um pouquinho, pense e deixe essa palavra fazer fruto em sua vida, né? Como se você fosse a mãe dele, de Maria, a palavra diria, ela meditava em seu coração. Então você também é convidado a meditar isso que o Senhor nos deu. Até mais.